Com essa nova temporada que se iniciou, mostrando-se mais fraca, ainda mais se comparada a esta que se encerrou, eu resolvi trazer aqui alguns animes, que provavelmente você deixou passar, mas que valem muito a pena. Se gostarem, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para ver mais vídeos. Vou estar sempre tentando trazer mais recomendações por aqui, fora outros detalhes da indústria de animes também. Bom, sem mais delongas, bora para a lista. Começando com a comédia romântica, temos o Gamer Center Shoujo, que acompanha a história de Renji, que trabalha em um fliperama, e a Lily, uma garota inglesa que se mudou recentemente para o Japão e ainda não fala muito japonês. Um dia, ela acaba entrando no fliperama e após horas tentando ganhar um bicho de pelúcia nas máquinas, o Renji resolve ajudá-la e entrega o bicho falando que era um presente especial. Porém, dado um mal entendido, dada a diferença de costumes, ainda mais sendo no dia dos namorados, a Lily acha que ele estava se declarando para ela, o que faz ela ficar interessada no Renji e retornar ao fliperama sempre que podia, para tentar reencontrá-lo. Depois de alguns maus entendidos, eles resolvem a confusão, mas agora a Lily fala ao Renji que vai fazê-lo se apaixonar por ela. E nisso a história segue com os dois interagindo no fliperama, e com o tempo vão aparecendo novas garotas que viram amigas da Lily. Como deu para notar pela sinopse, a história é uma comédia romântica bem leve e divertida. Tanto o casal como os secundários que vão aparecendo são legais, mas é inegável que a Lily carrega fácil esse anime, tanto com seu carisma quanto com sua fofura também. A barreira da linguagem inicialmente tem importância, por mais que com o tempo ela vá sumindo um pouco, conforme a Lily vai aprendendo mais o japonês. Detalhe curioso é que a voz japonesa da Lily, a Maki Sally, é uma japonesa que nasceu nos Estados Unidos e foi para o Japão, e ela manda bem nos dois idiomas. E se você vê anime há tanto tempo, mesmo sem saber inglês, já deve saber que os japoneses tentando falar inglês nos animes nem sempre sai com a melhor pronúncia do mundo. Mudando um pouco de gênero, agora vamos para o Turkey, Time to Strike. E meu amigo, o que falar desse anime? São casos desse tipo que me fazem amar a criatividade dos japoneses quando estão bolando premissas diferentes assim. Vou falar uma breve sinopse para vocês entenderem. A história acompanha um grupo de garotas que participam de um clube de boliche da escola. Após perderem um campeonato, uma das integrantes discute com as demais por não levarem tão a sério o clube e decide sair dele. A líder, decidida a fazer sua amiga voltar para o clube, a desafia para uma partida de boliche, quando um evento sobrenatural acontece e de repente todas as garotas voltam no tempo, para o período Sengoku do Japão, no meio de uma guerra, e agora vão ter que sobreviver e tentar arrumar uma forma de voltar ao presente. Ah, mas com tanto Isekai hoje em dia, isso nem parece tão diferente assim. Então aqui vai mais um detalhe, além do fato de não ser um Isekai, claro, elas usam um boliche como arma para se defenderem. E não é só tacar a bola na cabeça dos outros, elas realmente jogam. Fora o boliche, isso é parte fundamental para outro elemento que eu não vou falar muito aqui. Infelizmente, eu acabei estragando um pouco da surpresa aqui, porque o anime faz total questão de esconder tudo isso, até o final do primeiro episódio. Então, quem foi assistir esse anime na época, foi ver achando que seria só um anime escolar de garotas jogando boliche. Eu mesmo estou incluso nessa. E o primeiro episódio termina com isso, com até a staff liberando a abertura e o visual verdadeiro do anime após o episódio. Claro, seu anime original ajudou muito nisso, já que não tinha um mangá ou uma light novel para spoiler a história. Mesmo assim, eu tenho que dar os créditos, porque em uma realidade atual em que quase não se tem surpresas, ou para chamar a atenção os animes entregam muito do que vai acontecer nos trailers, esse fez questão de esconder tudo até o momento chegar. Dito isso, mesmo com meu pequeno spoiler, eu espero que vocês deem uma chance ao anime. É uma história fechada em 12 episódios e tem uma produção legal do Baken Records, que não é muito conhecido, mas conseguiram fazer um trabalho decente aqui. Agora indo para o próximo anime, esse eu acho que deve ser o mais desconhecido da lista, ou talvez não, já que saiu todo de uma vez na Netflix ao invés de sair semanalmente. E quando isso acontece com animes de temporada, já sabemos o que isso causa no final das contas. O anime se passa em uma Europa alternativa, há poucas semanas da Primeira Guerra Mundial. Porém, o que difere esse do nosso mundo são a existência de duas grandes facções de pensamento. Os darwinistas, que depois de experimentos biológicos criaram animais geneticamente modificados e criaturas além da imaginação, os usando no dia a dia e na guerra. Do outro lado temos os maquinistas, que são altamente industrializados e criaram poderosos maquinários de aço.
Nesse mundo, seguimos a história de dois personagens, a Darren Sharp, que adora voar e se disfarçou de garoto para se alistar no exército britânico, e Alexander, príncipe do Império Austro-Húngaro, que se encontra em uma situação complicada fugindo de opositores após o assassinato de seus pais. A história acompanha a jornada de ambos a bordo do HMS Leviathan, que é um grande dirigível vivo, enquanto se envolvem em tramas políticas e conflitos externos. Os dois protagonistas são legais e a relação que vai se desenvolvendo entre os dois é boa. Para quem gosta de obras de época e com essa estética mais steampunk, ou aquelas típicas obras de aventura mais clássicas, o anime é um prato cheio. A produção aqui, aliás, é um dos pontos fortes. Feito pelo estúdio Orange, o mesmo de Beastars e Hoseki no Kuni, é um dos melhores estúdios de anime em 3D atuais. E eles entregam um ótimo trabalho aqui. E assim como o Turkey, esse também é uma história finalizada, com só 12 episódios. Então vale muito a pena dar uma conferida. Voltando para as comédias românticas, vamos falar agora de Mekadono Sisters. A história acompanha Yu Ayase, que era filho de uma atriz muito famosa, mas que não tinha herdado nenhum dos talentos da mãe, sendo um completo medíocre em tudo. E após a morte de sua mãe, ele é convidado por um amigo dela para morar na casa dele, e chegando lá se surpreende ao descobrir que vai morar com as 3 irmãs Mikadono, que possuem beleza e talento acima da maioria, e que são conhecidas na sua escola como as 3 imperatrizes. E o anime segue assim, com Yu querendo realizar o último desejo de sua mãe, que era que ele conseguisse ter uma família feliz. E tenta se aproximar das 3 irmãs, interagindo com elas, enquanto elas mesmas, pouco a pouco, vão se aproximando do Yu também. A história é muito próxima daquela típica comédia romântica harém, em que o protagonista é apagado e as garotas que são o centro das atenções, mas tem um diferencial a princípio, que foi o que me chamou a atenção, que é o protagonista. O Yu ganha alguns pontos positivos comigo. Ele tem mais personalidade aqui, gerando algumas interações muito boas dele com as 3 irmãs. E ele tem uma boa motivação para querer se aproximar delas, que é essa questão dele querer ter uma família feliz e realizar o sonho da sua mãe. As irmãs, claro, não ficam para trás. Todas elas têm seu desenvolvimento e são boas personagens, por mais que a minha favorita ainda seja a Nico. O detalhe bacana é que cada uma tem uma música de encerramento própria, muito bonitas por sinal. A produção é feita pelo estúdio PO Works e é decente, mas também não tem nada demais se comparado com algumas outras produções do estúdio. Mas como esse ano eles estão com 3 animes para TV e 2 filmes, dá para entender um pouco o motivo. Ao menos o visual das garotas ele entrega durante todo o anime. Agora temos esse, que sem dúvida possui uma das premissas mais malucas que eu já vi. Vamos dar uma olhada na sinopse para vocês entenderem. A história acompanha Jonusuke Tachibana, que após a morte de seus pais retorna à antiga casa da família na ilha Seiran, junto de sua irmã Azane Tachibana. No entanto, a ilha Seiran tornou-se um lugar completamente diferente, devido à implementação da Lei Pervertida, uma lei destinada a combater o declínio populacional. Essa lei permitia e até incentiva atos reprodutivos em toda a ilha, e recusar-se participar dessas atividades é punido quase tão severamente quanto um crime. Jonusuke, um virgem orgulhoso e defensor ferrenho da virgindade, devido a alguns traumas de seu passado, questiona a legitimidade dessa lei, e determinado a proteger a sua pureza e a de sua amada irmã, ele forma a Frente Anticopulação, NLNS, e se propõe a destruir a lei pervertida de uma vez por todas. E o que falar desse anime? Primeiramente, é cinema puro, é claro. Mas de fato é um bom anime de paródia, e um ótimo ecchi também, ao ponto de que vai ser difícil editar essa parte, que eu vou ter que escolher bem quais cenas eu posso colocar aqui. Não à toa, a própria produtora falou que foi um dos projetos mais complicados que tiveram que lidar. O anime também usa esse plano de fundo para comentar sobre alguns temas interessantes, por mais que não vou muito a fundo neles, provavelmente pela falta de tempo, já que o anime é uma adaptação de uma visual novel, então só o principal foi pra tela. Mesmo assim, a história funcionou muito bem adaptando todo o jogo, e foi bem divertido de acompanhar. Espero que tenha uma adaptação do segundo jogo um dia, pois, pelo que falam, a história fica ainda mais doida. Não sei como, mas fica. Os personagens são bons, com o time do protagonista tendo cada um sua particularidade. E o lado dos vilões também tem personagens interessantes, como a líder da FS ou Ray, que tem até motivações justas para estar do lado dos antagonistas. A produção feita pelo estúdio Passione é boa. Aliás, acertaram muito bem na escolha do estúdio, porque em matéria de ecchi, eles estão entre os melhores estúdios atualmente. E felizmente, nisso eles entregaram muito bem aqui.
O anime também tem boas sequências de ação, porém não são muitas, e algumas delas são muito engraçadas por sinal. E para finalizar, fiquem com essas duas incríveis conversas, para vocês terem uma ideia melhor do que é esse anime. 俺はチンポに人生を狂わされた。実は俺巨根なんだ。そう、あなたは魔法を超えた王の力、王チンチンの所有者なのです。俺のチンポを利用してクーデターでも起こすつもりか。 Bom, espero que tenham achado algum anime que não conheciam, ou que eu tenha convencido vocês a dar mais uma chance a algum deles. Tiveram alguns animes que ficaram de fora, mas valem a recomendação também. Então se quiserem uma parte 2, é só falar nos comentários. Se gostarem, deixa o like e se inscreva no canal para ver mais vídeos. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.